Bom, galera, primeiro vale salientar que o que eu vou falar aqui em relação a quantidades de água é para cada realidade. Tem realidades, diferentes situações, tem realidades e realidades. Então, vou passar aqui alguns conceitos básicos para a gente entender um pouco mais como funciona o modo generalizado. Pode ser que para a sua realidade faça sentido ou você precise fazer algumas adequações, algumas mudanças aí para a sua realidade, tanto caseira quanto industrial. Tá? Vamos lá. Quando a gente quer produzir 1000 litros de cerveja, é óbvio que a gente não vai precisar de 1000 litros de água. A gente vai precisar de mais quantidade de água. Quanto mais? É justamente isso que a gente precisa quantificar. Como a gente consegue observar aqui, a gente tem trasfegas que devem ser consideradas, trasfegas de tanque, que você vai perder um pouco de volume. Você tem também linha de invase, toda envasadora também vai consumir uma quantidade específica de cerveja e de água também, na faixa aí de 1 até 5% em média. Você tem fermentação na faixa de 5%, que envolve purga, envolve também contração da fermentação. Tá? Você tem contração térmica, e aí a contração térmica, galera, ela é totalmente refém, totalmente atribuída ao processo cervejeiro e à eficiência global que você tem no equipamento e você tem no malte também, tá? E temos também evaporação, taxa de evaporação, que pode ir na faixa aí de 7 até 10%, de 5 a 10% para ser mais preciso, quanto menos melhor. Equipamentos mais antigos, você tem uma taxa de evaporação muito mais alta, na faixa de 10, 11%. Equipamentos mais novos aí na faixa de 3 até 7%, 5% é um valor bom. E temos também a possibilidade de ter percas na fase quente, no trube, também você vai perder aí de 3 a 7%, tá? Isso que eu tô falando, galera, é para uma realidade de light lager, de pilsen. Agora, quando a gente amplia esse entendimento para cervejas como New England IPA, como Juice IPA, como American IPA de um modo geral, mais lúpulo, os valores eles são mais elevados. Você tem mais purga, mais perca, mais trube, mais perca. Eficiência e cerveja lupulada não andam lado a lado. Claro que é uma cerveja que tem um valor agregado maior, tem um custo maior de produção também, tá? É inevitável. Nós temos relacionados à água de braçagem 3 formas de fazer o processo de mostura. Esse processo de mostura relaciona a quantidade de água que você vai usar e a quantidade de grão que você vai utilizar também. E vamos lá, como é que funciona? Você precisa buscar, você precisa entender uma quantidade específica de água para uma quantidade específica de grãos. Essa quantidade específica de água para uma quantidade específica de grãos vai tornar mais fácil o ato de domar as enzimas, a espessura do mosto, a filtração do mosto, poder de filtrabilidade, e está relacionado diretamente com a eficiência, com o rendimento que você vai ter na tua panela, na tua tina de mostura ou na tua panelinha de fazer cerveja em casa. Temos 3 modos de fazer o processo de mostura. O que a gente chama de mostura espessa, ou você encontra thick mash na literatura americana ou europeia. Você encontra a mostura média, medium thick mash, ou uma mostura diluída, thin mash. Vamos entender cada uma delas. Vamos lá. Primeiro de tudo, mostura que a gente chama de mostura um pouco mais espessa. Você trabalha aí com uma relação de 2 até 3,5 litros de água para cada quilo de grão. Tá? Wolfgang Kunze defende muito 2,44 litros de água para cada quilo de grão. Tá? Acima de 3 litros para cada quilo de grão, as enzimas elas começam a ficar muito dispersas na água, a conversão ela pode ser um pouco prejudicada, mas eu repito, depende do seu equipamento, depende das suas condições, depende do que você tem na sua mão. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com a relação 3, 3,5 para 1. Para o equipamento que eu estou acostumado a fazer cerveja, tá? Mosturas abaixo de 2 litros para cada quilo, ou seja, 2 litros de água para cada quilo de açúcar, você já vai ter uma certa dificuldade na parte de homogeneização,
concentração alta dos grãos, tem muito grão para pouca água, a conversão ela já acaba sendo prejudicada e você tem também um aumento na probabilidade de queimar o grão também, tá? Então você precisa ter um certo cuidado em relação a isso. Mostura espessa, de um modo geral, você tem a concentração das enzimas do substrato é muito alta, tá? Então você tem um número muito próximo de enzimas umas das outras. Então as enzimas elas estão muito próximas. Existe um cenário que essa mostura espessa é vantajoso, que é quando você utiliza o conceito High Gravity. Utilizando o conceito High Gravity, você tem uma maior vantagem em utilizar uma mostura mais espessa, na faixa de 2, 1,8, 2 até 2,2 litros de água para cada quilo de açúcar, tá? Fora isso, talvez não seja tão vantajoso assim. Mostura média vai entre 2,5, 3 até 4:1, né, litros de água para cada quilo de açúcar, tá? A mostura média, o valor da mostura média que melhor representa esse conceito é 3,5:1. É o valor padrão, que a maioria das cervejarias pratica, a maioria das cervejarias atuam nesse formato. Você tem uma vantagem, tem uma melhor recirculação, uma facilidade no manuseio do mosto, uma eficiência bem legal, um aumento um pouco mais elevado também. Então, realmente é a condição ideal. Diminui a concentração de substrato e de produtos, então você tem o auge da eficiência na mostura média para o seu equipamento, para a sua condição. Acima de 4, 4,5:1, a gente já está trabalhando em uma diluição muito expressiva, um mosto muito diluído, tá? Extrapolar a proporção de 4:1 já é um mosto muito diluído. O mosto ele é muito fácil de manusear, você tem bastante água, pouco grão, tá? Só que ao mesmo tempo, galera, você tem uma desvantagem que é a estabilidade enzimática. As enzimas elas ficam muito longe, tá? Muito longe umas das outras, muito longe do substrato. Isso pode causar um certo problema e até uma facilidade maior de desnaturação dessas enzimas. Então, muitas vezes você não pode extrapolar tanto essa relação, você vai ter uma conversão comprometida. Muito cuidado, beta-amilase sofre muito com mostura diluída, tá? Por quê? Primeiro, a beta-amilase já está presente numa concentração menor do que a alfa-amilase e ela desnatura com uma certa facilidade, tá? Então, você pode ter uma diminuição na fermentabilidade do seu mosto, beleza? Então, cuidado com esse conceito, ok? Então, esse é o entendimento básico relacionado a quantidades de água. Eu repito, galera, vale a pena reforçar isso. Depende muito de realidade para realidade. Depende muito de conceito para conceito. Pode ser que no meu equipamento funcione um jeito, que no seu equipamento não funcione. Então depende muito de cada realidade, beleza? Muito bem, galera.